Esse cara aqui, ó, é o Ben, o criador da nomenclatura podcast, mas assim, o ato e a criação podcast, de fato, ela já acontecia, né? E aí no Brasil, o podcast ele surge no século XXI, já no ano de 2004 também, mas sem esse nome, né? Assim, ainda estava naquela transição do que era, né? Todo esse contexto. E aí o primeiro podcast digital foi o Digital Mind for de Danilo Medeiros, que foi iniciado em 20 de outubro de 2004. De lá para cá, o podcast ele bombou, né? Vieram várias pessoas fazendo podcast, como o meu amigo disse aí, o Nerdcast, tem o Jovem Nerd, e outros, assim. Mas aqui no Brasil, o podcast ele estava muito ligado a esse universo, assim, geek, de de nerd, de pessoal, um pessoal mais assim, né, que tratava mais de filme, de música, esse contexto. Diferente de hoje em dia, né, que a gente tem podcast para tudo. E aí teve esse boom, principalmente agora na pandemia. Mas, falando sobre, para quem escuta podcast, o podcast é tudo igual? Vocês acham que podcast é tudo igual? Enfim, não tem característica que diferencia ou tudo é podcast? É uma No pergunta. geral, eu acho que sim. São geralmente conversas aleatórias, pelos que eu acompanho. Hum. Tipo, a base e a estrutura de todos os podcasts é a mesma. Tem os anfitriões, tem o visitante, e eles começam debatendo de algum assunto. Pelo menos a base é parecida, porém, a estrutura de como os podcasts distintos se desenvolvem de um para o outro é completamente diferente de um para o outro, porque são assuntos diferentes, a visita é diferente, os anfitriões são diferentes, mesmo que a entrevista seja com a mesma pessoa, de um podcast para o outro. Uhum. Mais alguém? Eu acho que depende muito do conteúdo. Eu já ouvi podcast, né, que são mais bate-papos, né, que tem o visitante e aí lá o anfitrião, mas já ouvi podcast que era só uma única pessoa e depois é que a gente podia ter dois comentários no final, tinha dois comentários de pessoas aleatórias que escutaram a história. Então acho que depende muito do conteúdo do podcast. Eu acho que o formato é o mesmo, porque a gente vai escutar, né? Mas assim, a dinâmica difere de conteúdo para conteúdo. No meu caso, eu já assisti alguns podcasts e eu acho que eu já vi uns que se diferenciam porque eles também lêem os comentários dos fãs que estão assistindo. Aí eles também fazem as perguntas dos fãs, né? Aí eu ia perguntar o que é que se diferencia o podcast das entrevistas. Ao meu ver, a diferença é que no podcast é mais um bate-papo. O entrevistado, a pessoa que eles estão conversando, também rebate perguntas para eles e é como se fosse uma conversa mesmo, né? Diferente da entrevista, que é mais a perguntas relacionadas só ao anfitrião, né? Mais É, alguém? Ah, tem, tem alguns podcasts que não tem convidados, né? Que só são os anfitriões que apresentam. E também tem alguns que são em formato de áudio e tem um que é em formato de áudio e de vídeo. mais alguém? Então eu vou continuar. Podcast é tudo igual? Sim e não. Como assim? São e não são. Porque sim, podcast, para ser podcast, tem que ser áudio. Tudo é podcast. Por exemplo, um áudio no WhatsApp é um podcast. É uma narrativa digital oralizada. Mas como assim ele é e não é? Tudo que for áudio é podcast, né? Se assim, a gente dá esse nome. Mas é como eu falei para vocês, antes o podcast ele tinha essa característica de ser de pessoas geeks, nerds, que trazem essas temáticas, o mundo geek. Mas, assim como várias mídias digitais, o podcast também deu esse salto
sobretudo nesse contexto pandêmico que a gente vive, né? Outro fato social também que desencadeou as pessoas estarem usando mais o podcast, fazendo uso do podcast, é que é muito mais prático, feito a gente falou. Então, temos várias pessoas fazendo podcast. Nenhum podcast é igual ao outro. No sentido de, para a gente construir um podcast, tem várias coisas envolvidas. Tem a divulgação, tem as características. Algumas pessoas falaram, não, tem podcast que são só pessoas conversando, tem outro que é entrevista, né? Então, o podcast, ele não é tudo igual na sua estrutura. Não é só aquela coisa que ele bate-papo. Tem podcasts informativos, podcasts que trazem temas humorísticos, podcasts policiais, podcasts de contação de história infantis, podcasts de casos de polícia. Então, assim, para cada canal existe uma característica, existe uma marca. Então, eu falo que ele é igual no sentido de que é uma narrativa digital oralizada. Mas ele não é igual enquanto a sua estrutura, característica e marca. Por exemplo, agora temos programas que transformam os seus programas gravados como vídeo. Podcast, ele nunca vai ser um vídeo. Podcast, ele é só a narrativa. E eles transformam esse vídeo em narrativa. Vou trazer 2 exemplos para vocês. Alguém conhece Greg News? Eu conheço. Gregório do Vivier? Conhecem? Conheço. Greg News é da HBO, né? Que passa na TV. Greg News também está na HBO do YouTube. Greg News também está no Spotify. Então, transformam essa entrevista em podcast. Como assim, Paula? Greg, ele faz toda essa entrevista? Não. Eles pegam o vídeo, comprimem e colocam no formato podcast. Então, o programa na TV, o programa no YouTube e o podcast do Greg News é a mesma coisa. Eles tiraram o vídeo e deixaram só o áudio. Essa é uma característica, né? São programas de TV, programas de YouTube que transformam agora o seu material em podcast, porque o podcast está em ascensão. Outro que eu trouxe, Coisa de Criança. Coisa de Criança, salvo engano, só está no Spotify. É um podcast mesmo. Ele foi criado para ser estrutura de podcast. Não existe Coisa de Criança na cultura. Não existe na HBO. O Coisa de Criança, ele existe no Spotify, para o Spotify. Porque o Coisa de Criança, ele foi estruturado para ser, de fato, um podcast. Toda a sua estrutura, roteirização e tudo mais foi para ser um podcast. Diferente do Greg News. A estrutura do Greg News é uma estrutura televisiva. Ele é todo organizado para ser um programa de TV, mas aproveitam o áudio e transformam em podcast. A sua estrutura, ela não foi organizada para um podcast, ela foi reaproveitada, diferente do Coisa de Criança, que criou a sua marca, as suas características, tudo pensando em formar um podcast. Por isso que quem, de fato, faz uso, estuda o podcast, consegue perceber, escutando nessas narrativas desse mundão de podcast, a diferença. E aí eu vou colocar para vocês perceberem. Estão escutando? Agora sim. Estão me escutando? Vocês têm acesso ao Spotify? Eu Sim. tenho. Tenho. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Feito eu aqui. O banco de todos os brasileiros. Conseguem escutar quando eu coloco? Sim, agora sim. Agora sim. Beleza, vou colocar, tá? Tecnologia. Hoje eu quero falar da mais irritante das tecnologias, aquela com a qual você sabe que nunca pode contar, a impressora. Sim, porque a gente consegue usar o celular, por exemplo, fazer 10 coisas diferentes. Ele não que faz, ele faz reunião por Zoom ali, ele joga
joguinho de tiro, paga as contas, enquanto photoshopa nossas fotos para botar mais cabelo. Não, só eu que faço isso, enfim, deixa pra lá. O celular, ele faz tudo isso. Ao mesmo tempo, o celular não dá pau. Já a impressora, ela só tem uma função, né? Imprimir. E dia sim, dia não, ela prefere não imprimir. Sendo que é a única coisa que ela faz. É tipo o netinho do Omila não querer mais mandar o Omila. Aí complica, netinho. Você é o netinho do Omila. A impressora, para piorar, ela não pifa aleatoriamente. Ela tem um padrão. Ela só pifa. Então, a gente precisa muito, mas muito, ela funciona. Inclusive, às vezes, você não precisa dela. Você tá dormindo, tá? E ela fica lá, fazendo barulho. Como quem diz, tô aqui, tá? Se precisar, não precisa, tô dormindo. Agora, experimenta precisar dela. Aí não rola. Ela tem uma espécie de sensor de urgência, a impressora. Quando tem muita pressão, ela cai. Ela é tipo Neymar. O pior, ela volta a funcionar. Assim que você chama o técnico, ele toca a campanha da sua casa. E aí ele vem, ó, não, tá perfeito. E ela lá, qual o problema? Por que você chamou? Você é louco? Ô, gente, qual a sensação que vocês têm quando vocês escutam o podcast do Greg News? Vocês conhecem o Greg News? Não conhecia, não. Alguém Também não conhecia aqui? conhecia, não. Conhecia, não? Pronto, conheçam. Ele é maravilhoso. Para mim, que conheço o Greg em outras plataformas, me dá agonia de escutar ele no podcast. Porque eu imagino ele falando. Mas isso é um processo natural. Chama o processo imagético. É a mesma coisa de quando a gente está lendo um livro. A gente vai imaginando várias cenas, como a pessoa é, como a pessoa se comporta e tudo mais. Mas é engraçado para mim, que já acompanho o programa dele no HBO, né? E aí, quando vocês forem ver em outras plataformas, vocês vão ver os trejeitos dele falando e tudo mais. E tudo isso ele não foi construído para que viesse para o formato podcast, por exemplo. Isso foi tudo reaproveitado. Diferente agora que eu vou colocar para vocês o Coisa de Criança. Não tem coisa de adulto, é tudo coisa de criança. Tá cortando um pouquinho, Paula, pelo menos pra mim. Tá cortando ainda? É como se o do Spotify tivesse mais baixinho o áudio do que o seu, entendeu? O seu tá muito bom, mas o do Spotify tá cortando. Deixa eu aumentar. Sejam bem-vindos ao Arraiado Coisa de Criança. Eu sou o compadre Tiago. Eu sou a comadre Anne. E eu sou o Zezé das Cavernas. Uga, uga. Zezé das Cavernas? Sim, com cabelo desgrenhado e tacar pior. Professor Zezé, o que um homem das cavernas tem a ver com festa junina? Você pode me dizer? Ué, tem tudo a ver. A festa junina não é uma festa caipira? Sim, a gente tá até vestido com roupa caipira, ó. Pois então, quem foram os primeiros caipiras da face da terra, se não os homens das cavernas? Hein? O ruim de entrar num debate com um cientista como o professor Zezé é que a gente nunca sabe se ele tá falando a verdade ou contando uma piada. E tem mais. Na hora da quadrilha não tem aquele grito: olha a cobra! É mentira! Tem também. Pois é, na Idade da Pedra, a gente também tomava cuidado com as cobras. Só que naquela época não era mentira, não. Tá, faz sentido. Mas calma que tem mais! Vocês, caipiras, não gostam de uma fogueira de festa junina? Sim! Pois saibam, compadre Tiago e comadre Anne, que nós, homens das cavernas, descobrimos o fogo! Olha, seu Zezé das Cavernas, depois de tudo... Vou parar um momentinho para a gente debater sobre isso. Vocês perceberam? Podem ser sinceros. Alguma diferença entre os dois podcasts que a gente acabou de escutar? Não. Bom, o primeiro era um podcast
dele falando com ele, só ele falando com o pessoal, né? E ele falava sobre algum tema. Já no segundo era tipo, uma conversa com mais duas pessoas e eu acho que essa é a principal diferença que eu percebi. Tem a questão do conteúdo também, porque enquanto o primeiro lá do cara falando da impressora tinha um conteúdo assim pra gente mais jovem, adulto, ou uma coisa mais casual, os coisa de criança, mas para criança, com uma linguagem infantil, adultos falando daquele jeito bobo que as crianças gostam, porque a criança se identifica mais com aquele tipo de podcast do que com o outro. Aí é uma questão Uhum. não só de Ah, conteúdo, mas também de público-alvo. isso, eu Sim. acho que o público-alvo é diferente, né? Mas eu achei o segundo mais dinâmico, mais legal de ouvir. Mesmo sendo infantil, ele é mais agradável de ouvir. Tem um podcast que é de ideia, que se chama Não Inviabilize, e ela conta histórias e Uhum. depois tem os comentários das pessoas. E é bem tranquilo de ouvir, porque a forma que ela aborda, né? Como ela traz. A gente fica preso naquela história, em ouvir. Uhum. Então, eu acho que a forma que foi feito é mais legal. Eu ia falar a mesma coisa, Marciele. Eu acho que a entonação desse segundo, ela já foi feita já pensando no podcast, enquanto que no outro, que era um programa que só puxaram, né, o áudio, ele já tem uma outra forma de falar, tanto até na entonação, né? O segundo tem uma trilha de fundo, né? Isso. E o Mais primeiro não alguém? tem. Eita, Lucas, desculpa. Não, tranquilo. Mais alguém?